Se você quer saber como calcular o campo elétrico gerado em um ponto por uma carga pontiforme, essa aula de exercícios foi feita para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Essa é a nossa segunda aula sobre campo elétrico. Se por acaso você perdeu a primeira aula, onde definimos campo elétrico e falamos da teoria sobre o campo gerado por uma carga pontiforme, eu vou deixar o card aqui em cima para você poder acompanhar. Mas só relembrando, pessoal, o que a gente viu? Que se eu tenho uma carga elétrica pontiforme, ela vai estar influenciando em torno dela, de tal maneira que lá vai existir um campo elétrico. E esse campo elétrico pode ser de afastamento quando a carga é positiva e de aproximação quando a carga é negativa. E se eu coloco uma outra carga elétrica lá, que a gente chama de carga de prova, vai surgir uma força elétrica entre elas. Certo? Então, basicamente, foi isso daí que a gente discutiu na aula anterior. Agora, vamos fazer aqui alguns exercícios. Questão 1. Determine a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico criado por uma carga pontiforme, Qzão aí de menos 8 microcoulombs, em um ponto A situado a 20 centímetros dessa carga. A carga está no vácuo, cuja constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, que é o nosso K. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem então o ponto A que está a 20 centímetros dessa carga de menos 8 microcoulombs. Essa carga é que vai gerar o campo elétrico no ponto A. Ela é a carga geradora. Como essa carga é negativa, eu vou ter um campo elétrico de aproximação. O que isso significa? Que a seta tem que apontar para a carga. Tem que ir para ela. E aonde que eu vou desenhar essa seta? Em cima da reta que liga o ponto à carga. Certo? No caso, está aqui o pontilhado. Então, aqui a gente tem o campo elétrico nesse ponto A. E como que eu vou calcular esse campo elétrico? Da seguinte maneira. Campo elétrico é a constante vezes o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Porém, essa carga geradora vai ter que estar em Coulomb e não em microcoulombs como ela está aqui. E é o módulo também que eu vou jogar, sempre o valor positivo. E a distância tem que estar em metros. Então vamos converter esses valores, porque a gente olha aqui no desenho e verifica que não está, né? Então primeiro vamos converter a carga. Como que eu converto de microcoulombs para Coulomb? É bem simples, é só multiplicar por 10 a menos 6. Então aqui vai ficar 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então está convertido a carga. E a distância? Eu vou converter da seguinte maneira. Como está em centímetro, para eu converter para metros, ou eu divido por 100, ou multiplica por 10 a menos 2. Como a gente vai trabalhar com muitas potências de base 10, fica mais fácil multiplicar por 10 a menos 2. Então aqui eu vou fazer 20 vezes 10 a menos 2. Para ficar mais fácil ainda de mexer com esse número, a vírgula está aqui. Eu vou andar uma casinha para a esquerda, de tal maneira que eu vou deixar 2 vezes 10 a menos 1. Toda vez que eu ando para a esquerda, vírgula, eu posso somar 1 no expoente. Agora, vamos substituir aqui na fórmula. Então, eu sei que o campo elétrico é o K. Quanto que é o K? É sempre aquele mesmo valor no vácuo, 9 vezes 10 a nona. Módulo da carga. Pessoal, a carga é negativa, só que eu vou colocar ela aqui positiva. Lembra que sempre eu jogo valor positivo no módulo. Então, aqui vai ficar 8 vezes 10 a menos 6. E a distância é elevado ao quadrado, né? Então, é 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, fazendo aqui. Pessoal, olha que interessante. Na hora que eu fizer 2 ao quadrado, aqui não vai ficar 4. Aí eu consigo cortar com esse 8 aqui. Certo? Consigo simplificar. Então, eu vou deixar quieto por enquanto a conta aqui em cima. Então, vai ficar 9 vezes 10 a nona vezes 8 vezes 10 a menos 6. Aí aqui embaixo vai ficar 2 ao quadrado, 4. E 10 a menos 1 ao quadrado, como que eu faço potência de potência? Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes.
Então fica 10 a menos 2. Agora eu posso simplificar aqui o 8 com 4. Eu posso dividir por 4 aqui embaixo, dá 1. Posso dividir por 4 aqui em cima e dá 2. Então vai ficar 9 vezes 2, que é 18. Aí eu vou repetir a base. Como é multiplicação de potência de mesma base, né? Vou repetir a base. E somo os expoentes. Então eu tenho 9 e devo 6. Então eu tenho 3. E aqui embaixo fica 1 vezes 10 a menos 2. Agora, o que eu vou fazer? Vou dividir 18 por 1, dá 18, ok? Agora, vou repetir a base e vou fazer divisão de potência de mesma base, de base 10 no caso. O que a gente tem que fazer? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, ficaria 3 menos o menos 2. Aí, menos com menos dá mais, né? Então ficaria 3 mais 2, que dá 5. Aí, deixando esse resultado aqui na notação científica, para ficar mais organizado, eu vou andar uma casinha, no caso aqui, para esquerda. Aí vai ficar 1,8, já que a vírgula está depois do 8. E aí eu posso somar 1 no expoente, fica 10 a sexta. Unidade de medida para campo elétrico é o Newton por Coulomb, como a gente viu aí na aula anterior. Aí, então, o que a gente vai ter, pessoal? A intensidade do campo elétrico é 1,8 vezes 10 a sexta. Certo? Então, essa daqui vai ser a intensidade. vezes 10 a sexta. A direção vai ser horizontal. E o sentido, no caso aí, está apontando para a carga negativa, né? Então vai ser para a esquerda. Certinho? Agora vamos lá para a questão 2. Determine a intensidade do vetor campo elétrico nos pontos P1 e P2 indicados na figura. O campo elétrico é gerado pela carga pontiforme, Q igual a 1 microcoulomb, e o meio é o vácuo. Aí está pedindo para considerar o K como 9 vezes 10 a nona, como a gente sempre usa aí. Pessoal, então vamos lá. A gente vai ter um vetor campo elétrico aqui no ponto 1 e um no ponto 2. Como a carga elétrica geradora é positiva, então o campo tem que se afastar, é um campo que sai da carga. Então, vai lá na reta que liga o ponto à carga e desenha uma seta saindo da carga positiva. Então, por exemplo, aqui no P1, o campo elétrico seria vertical para cima. Vou chamar de E1. E no ponto 2, ele vai sair da carga positiva, tem que afastar, e vai ser o que? Horizontal para a direita. Esse vai ser o E2. Certo? E1 no ponto 1, E2 no ponto 2. O que a gente tem aqui? A carga elétrica. Essa carga elétrica está em microcoulombs, então eu vou ter que converter ela para coulomb. E é bem simples, é só multiplicar por 10 a menos 6. E as distâncias a cada ponto estão em centímetro. Então eu vou converter também, multiplicando por 10 a menos 2. Então aqui na distância da carga ao ponto 1 é 30 centímetros. Então eu vou multiplicar aqui por 10 a menos 2. E para ficar melhor a resposta, eu vou andar uma casa para a esquerda. Aí fica 3 vezes 10 a menos 1. Toda vez que eu ando para a esquerda, eu somo no expoente. E aqui, pessoal, 100 centímetros é 1 metro, né? Esse a gente nem precisa fazer conta. Certo? 100 centímetros é igual a 1 metro. Agora vamos calcular a intensidade do campo elétrico no ponto 1 e no ponto 2, usando a mesma formulinha de sempre. Então, no ponto 1, o campo elétrico E1, né, vai ser dado por K vezes o módulo da carga elétrica, que está gerando o campo, vezes a distância ao quadrado. A distância até o ponto 1. Eu vou colocar um D1 aqui ao quadrado. Vamos substituir os valores. O K a gente sabe que é 9 vezes 10 a nona. O módulo da carga já é positivo, né? Então a gente vai jogar positivo aqui. 1 vezes 10 a menos 6, sempre em coulomb.
E a distância até o ponto 1 é 3 vezes 10 a menos 1 metros. Lembrando que tem que levar ao quadrado. Aí a gente vai fazer aqui, pessoal, se eu fizer 3 ao quadrado, já vai dar 9. Eu posso cortar com aquele 9 lá em cima. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou pegar aqui e vou levar ao quadrado primeiro. Então vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6. E aqui embaixo vai ficar 9 vezes 10 a menos 2. Já que eu elevo o coeficiente ao quadrado normalmente. E o 10 a menos 1, o que eu faço? Vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Posso cortar 9 com 9, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter 1 vezes 10. Olha só, pessoal, multiplicação de potência de mesma base. Repito a base, somos os expoentes. 9 menos 6 dá 3. E aqui embaixo vai dar 1 vezes 10 a menos 2. Então, fazendo a divisão, aqui vai me dar 1 vezes 10 a quinta, né? Porque eu tenho que subtrair os expoentes. Então, eu faço 3 menos o menos 2. E menos com menos dá mais. Então, fica 3 mais 2. Aí, unidade de medida, Newton por Coulomb. Agora, vamos calcular para o ponto 2, que eu vou chamar aqui de E2. Que vai ser o quê? A constante vezes o módulo da carga. A carga que está gerando os campos nos dois pontos é a mesma, pessoal. O que muda é a distância. E a distância aqui até o ponto 2 ao quadrado. Vamos substituir. O K é 9 vezes 10 a nona. O módulo da carga é 1 vezes 10 a menos 6. E a distância ao quadrado aqui é 1. 1 ao quadrado. Certo? Já que já está em metros. Então, vamos lá. 9 vezes 1 é 9. E aqui eu vou somar os expoentes. Certo, pessoal? Eu tenho 9 e devo 6. Vai me dar 10 ao cubo. E aqui embaixo 1 ao quadrado é 1, né? Então, 9 dividido por 1 dá 9. Então, fica 9 vezes 10 ao cubo, Newton por Coulomb. Certinho? Essa, então, é a questão 2. O campo elétrico no ponto 1 tem intensidade de 1 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Lembrando que ele é de afastamento. Então, ele é na vertical e aponta para cima. No ponto 2, também de afastamento, que é a carga positiva, né? E ele vai ser na horizontal e para a direita. E a intensidade dele é 9 vezes 10 ao cubo, Newton por Coulomb. Agora vamos à questão 3. Determine a intensidade do vetor campo elétrico nos pontos A e B. Aí depois fala o seguinte, o campo elétrico é gerado pela carga pontiforme, Qzão igual a menos 4 microcoulombs. E o meio é o vácuo. Pessoal, então, primeira parte, vamos converter essa carga aqui, que ela é o quê? Ela é de menos 4 microcoulombs. A gente tem que deixar ela em coulomb. Então, o Qzão vai ser menos 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Para converter de microcoulomb para coulomb, é só multiplicar por 10 a menos 6. Vamos lá. Eu vou ter um campo elétrico gerado no ponto A e no ponto B. Os dois estão aqui na mesma reta horizontal que liga a carga a eles, certo? Como que vai ser esse campo elétrico? Como a carga é negativa, a gente vai ter um campo de aproximação. Então, a seta tem que apontar para a carga. Então, aqui no ponto A, vai ser horizontal para a esquerda, vou chamar aqui de A. E aqui no ponto B também vai ser horizontal para a esquerda. Lembrando, pessoal, que no ponto A, por estar mais próximo, é mais intenso o campo. Quanto mais próximo é o campo, mais intenso ele é. Tá bom? Então não esqueçam disso. Agora vamos lá. Eu vou ter que calcular primeiro no ponto A, depois no ponto B. No ponto A, como que eu vou calcular o campo elétrico? Eu vou chamar aqui de EA. Vai ser o K vezes a carga que está gerando o campo dividido pela distância até o ponto A ao quadrado. Vamos lá, vamos substituir aqui. O K a gente sabe que é o 9 vezes 10 a nona. O módulo da carga ela é negativo, vou ter que jogar aqui positivo. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 6. Quanto que é a distância até o ponto A? Não é esses 10 centímetros? E como que eu converto 10 centímetros em metros? É só multiplicar por 10 a menos 2, ou dividir por 100. Aí, para melhorar esse número, eu vou andar uma casinha para a esquerda
que aí eu posso colocar aqui menos 1 no expoente, certo? Toda vez que eu ando para a esquerda, eu somo 1 no expoente. Não pode esquecer que é elevado ao quadrado essa distância. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, 9 vezes 4, que vai me dar 36. Vou somar os expoentes, eu tenho 9 e devo 6. Então, vai me dar 3. E aqui embaixo, 1 ao quadrado é 1. E 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. É só multiplicar os expoentes. Pessoal, 36 dividido por 1 vai dar 36. Agora vamos para os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Vou repetir a base, que é 10, e vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar 3 menos o menos 2, né? Então, vai ficar 3 mais 2, que é 5. Aí, para melhorar essa resposta, vamos deixar em notação científica. Eu vou andar uma casinha, vírgula, para a esquerda, para ficar 3,6. Toda vez que eu ando para a esquerda, eu somo no expoente. Então, fica 3,6 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Essa é a intensidade do campo elétrico no ponto A. Vamos para o ponto B agora. Vai ser o K vezes a carga, que é a mesma, dividido pela distância até o ponto B ao quadrado. Então, aqui o K é 9 vezes 10 a nona. A carga é 4 vezes 10 a menos 6, porque eu estou jogando módulo aqui. Então, eu jogo sempre positivo. E a distância até o ponto B ao quadrado, pessoal, não é 10 centímetros, hein? É 20 centímetros, ó, porque é da onde está o Q aqui até onde está o ponto. Então, é 10 mais 10. Então, no caso, aí seria 20 centímetros. Certo? Então, você transformaria em metros multiplicando por 10 a menos 2. Aí, para ficar mais legal de trabalhar, vou mandar uma casinha para a esquerda. Aí, eu posso somar 1 no expoente e fica 10 a menos 1. Aí, eu vou elevar ao quadrado. Vamos lá. Pessoal, aqui embaixo, ó, dá para ver que se eu elevar 2 ao quadrado, vai dar 4. Eu posso cortar com aquele 4 de cima. Então, deixa quieto por enquanto aqui em cima. Então, vamos lá. Vou só repetir. 9 vezes 10 a nona vezes 4 vezes 10 a menos 6. Aqui embaixo, 2 ao quadrado é 4. E 10 a menos 1 ao quadrado é só multiplicar os expoentes. Vai ficar 10 a menos 2. Olha só, vou cortar 4 com 4. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 9 em cima, vezes... Porque aqui ficou 1, né? E aqui embaixo também 1. Então, 9 vezes 1, 9. Vou repetir a base e somar os expoentes aqui na multiplicação. Então, 9 menos 6 dá 3. E aqui embaixo vai ficar 1 vezes 10 a menos 2. Pessoal, fazendo 9 por 1 vai me dar 9. Vou repetir a base. E agora a divisão de potência de mesma base subtrai os expoentes. Então, é 3 menos o menos 2, que vai dar 5. Newton por Coulomb. Então, tanto no ponto A quanto no ponto B, a gente tem aí o campo elétrico na horizontal para a esquerda, já que é de aproximação. A intensidade no ponto A é de 3,6 vezes 10 a sexta e no ponto B, 9 vezes 10 a quinta. Perceba que a distância até o ponto B é o dobro da distância até o ponto A. Só que quando você eleva a distância ao quadrado, ela fica o quê? 4 vezes menor. Então, o campo elétrico no ponto B, que está ao dobro de distância, é 4 vezes menor do que no ponto A. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!